LDO de 2019 aprovada com salário mínimo de R$ 998. Hoje tem a coluna Momento de Vivo com Viviane Campolini. Produção da indústria paulista cai 11,4% em maio e recua a nível de 2003. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Exame. LDO de 2019 aprovada com salário mínimo de R$ 998. O Congresso Nacional aprovou na noite de quarta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, de 2019. Porém, retirou do texto o dispositivo que proibia a concessão de reajustes aos servidores públicos e a criação de novos cargos públicos no ano que vem. O projeto segue agora para a sanção presidencial e o Congresso pode entrar em recesso a partir do dia 18 de julho até 1º de agosto, de acordo com informações da agência Senado. O projeto da LDO de 2019 havia sido aprovado mais cedo na quarta-feira pela Comissão Mista de Orçamento, CMO, porém vedando a concessão de reajustes salariais ao funcionalismo público. A retirada do dispositivo que proibia os reajustes e a criação de cargos públicos em 2019, ainda que com efeitos financeiros posteriores ao próximo ano, foi defendida pelos parlamentares de partidos de oposição. Durante os debates, a maioria dos demais partidos acabou liberando suas bancadas ou orientando o voto pela retirada do texto da LDO. Os parlamentares também decidiram reinserir no texto na LDO a preferência para que os bancos oficiais continuem operando transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e privadas. Foi mantida a proibição no exercício de 2019 de reajuste de verba destinada aos gabinetes parlamentares e aos demais benefícios relativos ao exercício da atividade. O texto da LDO de 2019 estabelece meta de déficit primário de 132 bilhões para o setor público consolidado, sexto resultado anual consecutivo no vermelho, além do salário mínimo de R$ 998. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vim falar sobre o passado, base do hoje. Lá em Salmo 124, verso 8, diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Davi termina lembrando que algo devíamos lembrar sempre, que tudo que acontece conosco envolve o nome do Senhor, e Ele que zela pelo seu nome. Ao cuidar de nós, Deus está cuidando da sua honra. Se você está passando por alguma aflição, seria importante lembrar que, apesar de tudo, Deus preservou você até aqui. Ele também está presente agora e assim continuará no futuro. Ao que parece, o Salmo trata do episódio que o povo de Israel foi libertado, lá da servidão do Egito. Naquela ocasião, Israel não tinha preparo para a guerra. Estava sem armas, sem treinamento militar, com mulheres, com crianças. Então o cântico tem a autoria de Davi, que deve ter lembrado de seu pai repetindo antigas histórias e descrevendo o estado do espírito daquela multidão. Podemos conferir essa história no livro de Êxodo 14. Ali o povo aterrorizado clamou ao Senhor e descobriu que ele estava no controle de tudo. Deu ordem a Moisés, o líder do povo, para que marchassem e surpreendentemente ainda instigou os egípcios à perseguição. Então, Deus tem o controle de tudo e usa até os seus inimigos a favor de seu plano. Porque, como vemos, no final os egípcios foram derrotados por Israel, o povo de Deus ganhou a liberdade. Então, se Deus cuidou de você até agora, por que duvidar do futuro? Ok? Então é essa reflexão que eu deixo para o dia de hoje. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Viviane Campolini. Até semana que vem, se Deus quiser. Veja, produção da indústria paulista cai 11,4% em maio e recua a nível de 2003. Os bloqueios de estradas em todo o país promovidos por caminhoneiros ao longo de 11 dias no fim de maio fizeram a indústria do estado de São Paulo a retroceder no mesmo nível de 15 anos atrás. Em 2003, quando
quando esteve no patamar mais baixo da série histórica iniciada em 2002, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A produção no maior parque industrial do país recuou 11,4% na passagem de abril para maio, o pior resultado desde dezembro de 2008, quando encolheu 13,1%. As perdas foram disseminadas entre as 14 atividades pesquisadas, embora o impacto negativo da fabricação de veículos tenha sido mais relevante. Em abril, a indústria paulista estava 17,3% abaixo do pico de produção, alcançado em março de 2011. Em maio, essa distância aumentou para 26,4%. Os efeitos negativos da paralisação dos caminhoneiros se deram tanto pela falta de abastecimento de matérias-primas, como pelo não escoamento da produção, conforme o IBGE. Os prejuízos foram contabilizados pelas indústrias de todo o país. Em maio, 14 dos 15 locais investigados pelo IBGE tiveram queda na produção em relação a abril. As perdas foram recorde na região Nordeste, menos 10%, e nos estados de Santa Catarina, menos 15%, Mato Grosso, menos 24,1% e Paraná, menos 18,4%. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Se Deus quiser, nós voltaremos